Mas não é ruim pro país um presidente não conseguir terminar um mandato? Não, porque é o seguinte, cara. Eu acho ruim se o sujeito, do jeito que ele tá conduzindo o país, terminar, ficar mais um ano do mandato. Porque o que acontece, Monark? É que Vamos lá. esse ano agora nada mais vai ser feito. Agora eles vão entrar em eleição. Não, É cara, o pior ainda, é nesse ano mesmo que eles vão começar a Mas vai gastar tirar o mais, a Bolsonaro, estourar vai mais. pôr o Mourão, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Claro, cara. Você acha? É porque, vamos lá, ninguém tá falando que o Bolsonaro é péssimo e o Mourão é maravilhoso, não é isso. Aham. A questão é que você tem um presidente que não tem sequer a intenção de acertar. E nessa intenção que ele tem de salvar a própria família, cara, ele já tá assim fazendo coisas completamente inaceitáveis. Você tem ali recordes de emenda e orçamento pro Centrão sem nenhuma reforma. Você tem, como eu te falei, o PGR que vai ficar lá e vai enterrar o combate à corrupção por mais 2 anos. Você tem 2 indicações pro Supremo Tribunal Federal que vão nos custar 20 e poucos anos de impunidade por conta desse cara. Mas nessa lógica a gente tinha que ter impeachmentado todos os presidentes do Brasil desde a história que o Brasil Não. teve presidente. Claro que não. Não? Não, de jeito Será nenhum. que todos os presidentes não fizeram Não, conluios? todos os presidentes não... Não, uma coisa é você fazer uma coalizão. Outra coisa, o que o Bolsonaro tá fazendo é o seguinte, eu acho que tem 2 problemas. Fazer coalizão política para governar é normal. Você precisa conversar, você precisa ter indicação política, você precisa inaugurar a obra no estado do cara para dar voto pro cara. Isso é normal, precisa acontecer em qualquer governo e precisa ficar muito claro que a gente não é igual o discurso do Bolsonaro da eleição, não vamos negociar nada que eventualmente se o Arthur, por exemplo, que é pré-candidato a governador, ele ganhar o governo do estado, ele vai inaugurar a obra com o deputado estadual no reduto dele, o deputado estadual vai fazer parte de secretaria, vai estar presente, mas o cara vai ter que ver uma ficha que ele vai ser decente, vai cumprir determinados critérios técnicos de currículo, etc., mas vai ter indicação e composição política. A grande crítica é o seguinte, primeiro, ele abrir completamente o orçamento e pastas estratégicas pro Centrão, então abrir a saúde, abrir a educação, abrir os ministérios que geralmente eram da cota pessoal do presidente da República, que é quem determina a política do país. Isso não foi feito no governo Dilma, FHC, todos os outros? No governo Dilma foi. No governo Lula, não, ele ditou a política econômica. No governo Fernando Henrique, ele também ditou política econômica, política de educação, E no política de Sarney, saúde. não sei o No quê. governo Temer também, ele ditou política de educação, ditou política de saúde. Entendi. O Bolsonaro, ele tá absolutamente... Assim, ele não tá governando. Isso aí é claro. Essa é a grande realidade. Então, ele deu cargo de primeiro escalão e ele triplicou o que os outros presidentes davam pra fazer articulação política. O Temer, com 3 vezes menos, aprovou 2 reformas e se livrou de 2 denúncias em plenário, que é caro você comprar o voto de um deputado na sua base parlamentar pra Sim. votar contra um presidente impopular. Mas não é foda que eles fazem isso dentro da lei? Com emendas e o caralho? Mas é que tá. Tem essa parte. Daí, aqui a gente tá falando da parte política, do desastre político do Bolsonaro. Eu sei, só que eu acho que pra população comprar um impeachment, posso estar falando merda aqui, tem que ter um negócio, tipo, se for um negócio do jogo, ele tá jogando o jogo de uma forma ruim, mas ele tá jogando o jogo. Por isso que eu acho que a última fala dele foi muito perigosa pra ele, e acho que é por isso que ele teve que voltar atrás, quando ele falou que não ia aceitar as Cumprir a decisão decisões, judicial do porque Alexandre isso Moraes. é um crime, claro, o presidente não pode se negar a aceitar uma decisão. Quando ele passa essa lei, essa barreira, aí a gente já entra num negócio que eu acho que o impeachment já é crível, Que é factível. difícil Vamos até lá, vamos lá. do Arthur Lira não ignorar. É difícil ignorar, É que não assim, tem ó, como. entendeu? vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, processo de impeachment é um processo político. É muito importante deixar isso claro. Quem vai ser o juiz? A Câmara. A Câmara, quem tem lá? Os representantes da sociedade. Então, é importante deixar claro que o motivo jurídico, é claro que ele importa, mas importa menos. O motivo político, ele é sempre mais pesado e mais relevante do que o motivo jurídico. Esse é o primeiro ponto que a gente estava discutindo antes. Segundo ponto, como que você faz, então, para que os deputados votem pelo impeachment ou não? Só tem um jeito, pressão popular. Porque o deputado, cara, ele está preocupado normalmente com a reeleição, somente. Este cara, ele precisa ouvir a base dele. Então, eu sou um deputado, sei lá, sou um deputado do interior da Bahia, sou um deputado, sei lá, do Piauí, do Rio Grande do Sul. Eu vou lá na minha base ouvir o que a minha base, que quem me elege, o que eles estão falando. Se esta base fala, eu quero impeachment desse cara, esse cara se sente pressionado a votar pelo impeachment. E isso acontece, inclusive, também com o Arthur Lira, muito mais, porque o Arthur Lira, quando chegar em 2022, ele sabe que a popularidade do Bolsonaro está derretendo cada vez mais e ele sabe que a base dele, que é no Nordeste, é uma base que vai estar com o Lula, inclusive. Então, até onde ele pode segurar os pedidos de impeachment? Por isso que a gente tem todo esse esforço de fazer manifestação, de fazer isso aqui, entrevista, debate, para que mostre para as pessoas
que há um porquê, essas pessoas criam essa demanda e esse cara se sente pressionado a fazer alguma coisa, que foi o que aconteceu com a Dilma também. Você acha que o Eduardo Cunha, na época, abriu o processo de impeachment contra a Dilma por quê? Porque ele, vou fazer algo de bom pro país? Não. Porque ele falou, cara, a minha base lá no Rio de Janeiro tá assim, não dá mais para tolerar a Dilma. Eu preciso abrir esse processo de impeachment. Então é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa dar um recado para o Arthur Lira, que não é que ele precisa abrir o processo de impeachment. Ele precisa fazer isso. E o deputado precisa votar. E o Kim entende muito disso, que ele conhece bastante de Brasília. Nós já estamos numa maré assim, bem parecida com o que a gente estava com a Dilma. Falta um empurrãozinho final. Qual que é o empurrãozinho final? 12 de setembro. Então é por isso que é tão importante. Aí você fala, mas não muda o país. Muda um país, cara. Mas muda muito. Se você pegar o choque de realidade que teve entre o governo Dilma e o governo Temer, que foi um governo tampão, vamos dizer assim, cara, foi absurdo. Nós aprovamos fim do imposto sindical, nós aprovamos PEC do teto, nós controlamos a inflação, controlamos os juros, a bolsa subiu. Foi maravilhoso, cara. Então a gente precisa disso. Eu discordo um pouco, cara. No sentido que, ok, pode ter dado uma breve melhorada na situação financeira, não sei o que, mas tem que, lembrar que a gente estava numa situação muito ruim e o Temer foi um alívio para a nação, então é esperado que houvesse uma melhora econômica nesse sentido. Mas o problema que eu falo é, esse jogo que a gente está jogando aqui é um jogo viciado, mano. Jogo viciado. Sim. É um jogo que o sistema tem que ser mudado. Não adianta a gente mudar o Bolsonaro. Você vai colocar o Mourão lá, só que o sistema vai continuar viciado. Mas ninguém é sonhador, Monark. Eu não tô falando assim, nós vamos tirar o Bolsonaro e de repente o Mourão, portador de todas as virtudes, vai mudar o Brasil. Não é isso. Só que imagina o seguinte, imagina que você sofreu um acidente e você tá com uma fratura exposta. Você fala, cara, enquanto eu não chegar no hospital, eu não vou curar a minha fratura. Eu preciso fazer uma cirurgia, preciso realmente curar essa fratura. Isso significa que você não vai nem tampar o sangue que tá saindo? Mas o meu argumento é, essa fratura do Bolsonaro é uma puta fratura, tá saindo sangue, só que tem um tumor, um câncer espalhado pelo corpo inteiro do paciente, e essa porra desse sistema, entendeu? Você vai tancar a fratura tirando o Bolsonaro, mas o câncer vai continuar matando o corpo. Então deixa o câncer matando e a fratura sangrando também. Mas não adianta tratar, o meu argumento é, não adianta tratar a fratura da perna se você não tratar o câncer, o cara vai morrer de qualquer jeito. Mas, Monark, entendeu? as coisas Parte são do câncer graduais. é um presidente da República cometer crime e não ser punido. Exatamente. Mas, por exemplo, o STF faz parte do câncer também. A Câmara dos faz Deputados parte. Como é que muda? faz- Como é que Faz muda o parte STF? também. O presidente da República teve a oportunidade de promover mudanças estruturais nesses dois pontos. E, pelo contrário, ele está aumentando o câncer.